Insônia, Stephen King. Narração, Dani Bernardo. Capítulo 2. 1. Ralph marcou a consulta com o Dr. Leishfield menos de uma hora após sua conversa com Lois no banco do parque. A recepcionista, de voz calma e sexy, lhe informou que poderia encaixá-lo na próxima terça-feira às 10 horas da manhã, se lhe conviesse, e Ralph respondeu que estava perfeito. Então desligou, entrou na sala, sentou-se na poltrona com vista para a Avenida Harris e pôs-se a refletir sobre a maneira com que, inicialmente, o Dr. Leishfield tratara o tumor cerebral de sua mulher com Tylenol 3 e panfletos sobre as várias técnicas de relaxamento. Daí pensou na expressão que vira nos olhos de Leishfield, depois que os testes de ressonância magnética confirmaram as más notícias da tomografia computadorizada. Aquela expressão de culpa e constrangimento. Na calçada de fronte, um bando de crianças, que logo voltaria às aulas, saiu do mercadinho munidas de doces e refrigerantes. Enquanto Ralph as observava montarem as bicicletas e saírem pedalando pelo calor de 11 horas de um dia claro e quente, pensou no que sempre pensava quando lhe ocorria a lembrança dos olhos do Dr. Leishfield, que provavelmente era uma lembrança equivocada. A coisa, amigão, é que você queria que Leishfield parecesse constrangido. E mais do que isso, você queria que ele parecesse culpado. Possivelmente era verdade. Possivelmente Carl Leishfield era gente boa e uma fera em medicina, mas, ainda assim, Ralph telefonou novamente para o consultório de Leishfield meia hora mais tarde. Disse à recepcionista de voz sexy que acabara de verificar sua agenda e descobrira que afinal não estava livre na próxima terça-feira às 10 horas. Marcaram uma consulta com o podólogo para aquele dia e tinha se esquecido completamente. Minha memória já não é a mesma, justificou Ralph. A recepcionista sugeriu a quinta-feira seguinte às 2. Ralph respondeu com a promessa de voltar a ligar. Mentiroso, pensou ao desligar o telefone. Caminhou lentamente de volta à poltrona e sentou-se com cuidado. Cortou relações com ele? Supunha que sim. Não que o Dr. Leishfield fosse perder sequer uma noite de sono por isso. Se chegasse a pensar em Ralph, seria apenas como um velhote a menos para peidar em sua cara durante o exame da próstata. Muito bem. Então o que vai fazer a respeito de sua insônia, Ralph? Sente-se bem quieto meia hora antes de deitar e ouça música clássica, disse em voz alta. Compre umas fraldas para resolver os incômodos chamados da natureza. Surpreendeu-se ao achar graça da imagem. Seu riso tinha uma pontinha de histeria que não lhe agradou muito. Assustou-o bastante, para falar a verdade, mas demorou algum tempo até conseguir parar de rir. No entanto, achava que ia experimentar a sugestão de Hamilton Davenport. Dispensaria as fraldas, obrigado. Da mesma maneira que experimentara a maioria dos remédios caseiros que as pessoas bem-intencionadas tinham lhe indicado. Isto o levou a pensar no primeiro remédio caseiro confiável, o que lhe provocou nova risada. Fora a ideia de McGovern. Encontrava-se sentado na varanda uma noite quando Ralph voltara do mercadinho trazendo macarrão e molho. Deu uma boa olhada no vizinho do sobrado, fez um muxoxo e sacudiu a cabeça penalizado. Que quer dizer com isso? Perguntou Ralph, sentando-se ao seu lado. Mais adiante na rua, uma garotinha vestindo jeans e uma enorme camiseta branca pulava a corda e cantava a luz poente. Quero dizer que você está bem abatido, respondeu McGovern. Usou o polegar para empurrar a aba do chapéu Panamá para trás e examinar Ralph mais atentamente. Continua sem dormir? Continuo sem dormir, confirmou Ralph. McGovern calou-se durante alguns segundos. Quando tornou a falar, foi num tom absolutamente definitivo. De fato, quase apocalíptico. O uísque é a resposta, falou. O que foi que disse? Para sua insônia, Ralph. Não digo que deva tomar banho de uísque. Não precisa chegar a tanto. Misture uma colher de sopa de mel com meia dose de uísque e vire a mistura 15 ou 20 minutos antes de cair na cama. Você acha? Ralph perguntou esperançoso. Só posso dizer que funcionou comigo. E tive sérios problemas para dormir por volta dos 40 anos. Lembrando agora, acho que foi a minha crise da meia-idade. 6 meses de insônia e, no início da calvície, uma depressão que durou 1 ano. Embora os livros que andara consultando dissessem que a bebida era uma cura superestimada para a insônia, que muitas vezes
piorava o problema ao invés de melhorá-lo, Ralph experimentou a si mesmo. Nunca fora de beber muito, por isso começou ajustando a meia dose recomendada por McGovern para um quarto de dose. Mas passado uma semana seu menor alívio, subira a cota para uma dose inteira, depois 2. Acordou certa manhã às 4h22 com uma dor de cabeça morrinha, além do gosto insípido do whisky Early Times no céu da boca, e percebeu que estava tendo sua primeira ressaca em 15 anos. A vida é curta demais para essas porcarias, anunciou para o apartamento vazio, terminando assim sua grande experiência com o whisky. 2. Muito bem, pensou Ralph enquanto observava o fluxo irregular de fregueses entrando e saindo do mercadinho de fronte. A situação é a seguinte. McGovern disse que sua aparência está uma merda. Você quase desmaiou aos pés de Louis Chase hoje de manhã e acabou de cancelar a consulta com o velho médico de família. O que vai fazer agora? Deixar rolar? Aceitar a situação e deixar rolar? A ideia tinha até um certo charme oriental. Destino, karma e coisa e tal. Mas ia precisar de muito mais do que charme para suportar as longas horas da madrugada. Os livros diziam que havia muita gente no mundo, muita gente, que conseguia viver muito bem com 3 ou 4 horas de sono por noite. Havia até quem vivesse com apenas 2. Era uma minoria, mas existia. Ralph Roberts, porém, não fazia parte dela. A aparência até que não era tão importante. Sua época de ídolo de matinê ficara no passado, mas seu bem-estar sim. Já não era apenas uma questão de não se sentir bem, sentia-se péssimo. A insônia começara a permear todos os aspectos de sua vida, como o cheiro de alho frito no quinto andar acabava permeando todo um prédio de apartamentos. A cor principiara a esmaecer das coisas. O mundo começara a assumir o aspecto opaco e granuloso de uma fotografia de jornal. Decisões simples, esquentar uma refeição congelada para comer à noite ou apanhar um sanduíche no mercadinho e ir comê-lo na área de piquenique próxima à pista 3, por exemplo, tinham se tornado difíceis, quase aflitivas. Nas últimas semanas, surpreendera-se voltando da loja de vídeo de mãos vazias, cada vez com mais frequência. Não porque não houvesse nada na loja que quisesse assistir, mas porque havia opções demais. Não conseguia decidir se queria ver um filme do Dirty Harry ou uma comédia de Billy Crystal, ou ainda um episódio antigo de Jornada nas Estrelas. Depois de algumas experiências dessas, atirara-se nessa mesma poltrona, quase chorando de frustração e, supunha, de medo. Aquele sorrateiro entorpecimento dos sentidos e a erosão da capacidade de decidir não eram os únicos problemas que passara a associar com a insônia. Sua memória para fatos recentes também começara a falhar. Sempre tivera o hábito de ir ao cinema pelo menos 1 e até 2 vezes por semana, desde que se aposentara da gráfica, onde encerrara a vida de trabalho como contador e supervisor geral. Caroline o acompanhara até o ano passado, quando, demasiado doente, deixara de sentir prazer em sair de casa. Depois de sua morte, passara a ir, em geral, sozinho, embora Ellen de Pinot o tivesse acompanhado em 1 ou 2 ocasiões em que Ed estava em casa para cuidar do neném. O próprio Ed não ia quase nunca. Alegava que o cinema lhe dava dor de cabeça. Ralph habituara-se de tal forma a ligar para a secretária eletrônica do cinema para descobrir o horário das sessões, que sabia o número de cor. À medida que o verão foi passando, porém, começou a sentir a necessidade de consultar o catálogo de telefones com uma frequência cada vez maior. Não conseguia ter certeza se os 4 últimos números eram 1317 ou 1713. É 1713, disse agora. Sei que é. Mas será que sabia? Sabia mesmo? Ligue novamente para Leishfield. Vamos, Ralph. Pare de se martirizar. Faça alguma coisa construtiva. E se o Leishfield está entalado em sua garganta, consulte outro. O catálogo nunca esteve tão cheio de médicos. Provavelmente era verdade, mas 70 anos é muita idade para sair procurando outro médico pelo método do Unidunité. E não ia ligar outra vez para Leishfield. Ponto final. Muito bem. E agora, seu velho bode teimoso? Mais alguns remedinhos caseiros? Espero que não, porque nesse ritmo daqui a pouco vai estar comendo olho de lagarto e língua de sapo. A solução que lhe ocorreu foi como uma brisa fresca num dia de calor, e era tão absurdamente simples.
Toda a pesquisa que fizera nos livros naquele verão tivera como único objetivo compreender o problema e não encontrar uma solução. No capítulo das respostas, ele confiara quase que unicamente nos remédios alternativos, como uísque com mel, mesmo quando os livros já haviam garantido que, provavelmente, não adiantariam ou adiantariam apenas por pouco tempo. Embora os livros tivessem oferecido vários métodos para enfrentar a insônia, presumivelmente confiáveis, o único que Ralph realmente experimentara fora o mais simples e mais óbvio: ir para a cama mais cedo. A sugestão não funcionara. Simplesmente permanecera deitado em insônia até as 23h30 mais ou menos e, em seguida, adormecera para acordar mais cedo. Mas outra sugestão talvez produzisse resultado. De qualquer maneira, valia a pena experimentar. 3. Em vez de passar a tarde naquela agitação costumeira de cuidar do jardim, Ralph foi até a biblioteca e folheou alguns livros que já lera. Parecia ser consenso geral que, quando ir para a cama mais cedo, não resolvia, e mais tarde talvez resolvesse. Ralph voltou para casa, lembrando-se das aventuras anteriores. Desta vez tomou um ônibus, sentindo uma tímida esperança. Quem sabe funcionaria. Se não funcionasse, sempre poderia recorrer a Bach, Beethoven e William Archman. Sua primeira tentativa com a técnica que um dos textos chamava de atrasar o sono foi cômica. Acordou à hora então habitual, 3h45, pelo relógio digital sobre a lareira da sala de estar, com as costas e o pescoço doendo, sem entender imediatamente como chegar à poltrona junto à janela, ou porque a TV estava ligada, transmitindo apenas chuviscos e um ruído abafado que lembrava o das ondas na praia. Somente quando deixou a cabeça pender cautelosamente para trás, sustentando a nuca com a mão em concha, é que entendeu o que acontecera. Pretendera ficar acordado no mínimo até às 3 ou 4 horas. Iria então para a cama e dormiria o sono dos justos. Esse fora o plano. No entanto, o incrível insônia da Avenida Harris adormecera durante o monólogo de abertura de Jay Leno, como uma criança que tenta ficar acordada a noite inteira só para ver como é. E então, naturalmente, terminara a aventura acordando na droga da poltrona. O problema era o mesmo, qualquer um teria dito. Só mudar o lugar. Ralph fora para a cama a si mesmo, com uma leve esperança, mas a vontade, se não a necessidade de dormir passara. Após uma hora de vigília, voltara à poltrona, desta vez com um travesseiro para escorar o pescoço duro e um sorriso triste no rosto. 4. Não houve graça nenhuma na segunda tentativa, realizada na noite seguinte. O sono começou a chegar à hora de sempre, 23h20. Quando o apresentador da meteorologia anunciou a previsão do tempo para o dia seguinte. Desta vez, Ralph venceu o sono. Conseguiu ver o programa seguinte inteiro, embora quase tivesse cochilado durante a entrevista com a convidada da noite e também a sessão coruja. Passou um velho filme de Audie Murphy em que o herói parecia estar ganhando a guerra do Pacífico praticamente sozinho. Por vezes, Ralph tinha a impressão de que havia uma regra implícita entre as emissoras locais de TV, pela qual os filmes exibidos de madrugada só podiam ser estrelados por Audie Murphy e James Brolin. Depois que explodiram o último abrigo subterrâneo japonês, Ralph trocou de canal à procura de outro filme, mas não encontrou nada além do familiar chuvisco. Supunha que poderia ter visto filmes a noite inteira se tivesse assinatura de TV a cabo, como Bill no andar de baixo ou Luz mais adiante na rua. Lembrava-se de ter incluído isso na lista de coisas a providenciar no ano seguinte. Mas Caroline morrera e a TV a cabo, com ou sem HBO, deixara de parecer tão importante. Descobriu um exemplar de Sports Illustrated e começou a ler, sem muito interesse, um artigo sobre tênis feminino que lhe escapara na primeira leitura, espiando de vez em quando o relógio à medida que os ponteiros avançavam para as 3 da madrugada. Praticamente convencera-se de que o método ia funcionar. Sentia as pálpebras tão pesadas que parecia que as mergulhara em concreto e, embora estivesse lendo o artigo sobre tênis com cuidado, palavra por palavra, não fazia ideia do ponto a que o autor queria chegar. Frases inteiras lampejavam incompreensíveis pelo seu cérebro, como raios cósmicos. Vou dormir esta noite. Acho que vou mesmo. Pela primeira vez em meses, o sol terá que nascer sem minha ajuda. E isso não é apenas bom, amigos e vizinhos. Isso é o máximo. Pouco depois das 3 horas,
aquela sonolência agradável começou a desaparecer. Não desapareceu como um estouro de uma rolha de champanhe, mas foi escoando aos pouquinhos, como areia passando por uma peneira fina ou água descendo por um cano parcialmente entupido. Quando Ralph percebeu o que estava acontecendo, não sentiu pânico, mas um desânimo doentio. Era uma sensação que aprendera a reconhecer como o verdadeiro antônimo de esperança e, quando se retirou para o quarto, arrastando os chinelos, às 3h15, não conseguia se lembrar de uma depressão mais profunda do que aquela que o envolvia. Sentia-se sufocar. Por favor, meu Deus, só um cochilo, murmurou ao desligar a luz, mas tinha fortes suspeitas de que ali estava um pedido que não seria atendido. Realmente não foi. Embora estivesse acordada há 24 horas àquela altura, o último vestígio de sonolência abandonou seu corpo e sua mente por volta das 3h45. Sentia-se cansado, sim. Profundamente cansado, como jamais se sentira na vida. Mas descobrira que entre sentir cansaço e sono havia, por vezes, uma enorme distância. O sono, aquele amigo imparcial, o melhor e mais confortável enfermeiro da humanidade desde a aurora do tempo, mais uma vez o abandonara. Por volta das 4 horas, sua cama lhe pareceu odiosa, como sempre ocorria quando percebia que não podia aproveitá-la. Girou as pernas para o chão, coçando os pelos, quase inteiramente grisalhos, que saíam pelo paletó do pijama meio desabotoado. Enfiou os chinelos e saiu arrastando os pés de volta à sala de estar, onde despencou na poltrona e ficou espiando a Avenida Harris. Parecia um cenário teatral, onde o único ator à vista nem era humano. Um vira-lata perambulava pela rua em direção ao Parque Strawford e à ladeira do morro acima. Mantinha a perna traseira da direita erguida o maior tempo possível e cocheava com as outras 3 o melhor que podia. Oi, Rosalie, Ralph murmurou, esfregando os olhos com a mão. Era uma manhã de quinta-feira, dia de coleta de lixo na Avenida Harris, por isso não se surpreendeu em ver Rosalie, figura fácil no bairro nesse último ano ou pouco mais. Ela foi descendo a rua despreocupadamente, investigando as fileiras de latas de lixo com o discernimento de um velho freguês do mercado das pulgas. Rosalie, que cocheava mais do que nunca esta manhã, parecendo tão cansada quanto Ralph, descobriu então um osso de carne de vaca de bom tamanho e se afastou a trote, levando-o na boca. Ralph a observou até desaparecer de vista e simplesmente continuou sentado com as mãos cruzadas no colo, espiando o bairro silencioso, onde as lâmpadas laranjas de alta intensidade contribuíam para a ilusão de que a Avenida Harris nada mais era que um cenário abandonado pelos atores após a última sessão noturna. Brilhavam como refletores numa perspectiva decrescente, ao mesmo tempo surreal e alucinante. Ralph Roberts permaneceu ali, na poltrona em que ultimamente passara tantas madrugadas, à espera de que a luz e o movimento revestissem um mundo sem vida lá embaixo. Finalmente o primeiro ator humano, Pete, o jornaleiro, entrou pela direita do palco montando uma Raleigh. Pedalou a bicicleta rua acima, atirando os jornais enrolados que retirava de uma bolsa pendurada ao ombro para as varandas com um razoável grau de acerto. Ralph observou-o durante algum tempo, suspirou profundamente e se levantou para preparar um chá. Não me lembro de jamais ter lido essa merda no meu horóscopo. Falou em tom cavernoso, abrindo a torneira da cozinha para encher a chaleira. 5. Aquela longa manhã de quinta-feira e sua tarde ainda mais longa ensinará Ralph Roberts uma lição valiosa. Não desprezar 3 ou 4 horas do sono por noite simplesmente porque passará a vida sob a impressão equivocada de que tinha o direito de dormir no mínimo 6 e em geral 7 horas. Serviram também de terrível trailer do que estava por vir. Se as coisas não melhorassem, provavelmente se sentiria assim a maior parte do tempo. Diabos, o tempo todo. Foi para o quarto às 10 horas da manhã e novamente à 1, na esperança de tirar um cochilo. Até um cochilinho bastaria. Meia hora de sono já seria uma bênção, mas não conseguiu sequer sentir sonolência. Sentia um cansaço extremo, mas nem um pingo de sono. Por volta das 3, resolveu preparar uma sopa instantânea. Encheu a chaleira de água, pôs para ferver, abrindo o armário sobre a bancada da pia onde guardava temperos, ervas e vários envelopes de comida que aparentemente só astronautas e velhos comiam. Pós diversos a que o consumidor só precisava adicionar água quente. Empurrou latas e frascos de um lado para o outro aleatoriamente, até que ficou parado,
espiando o armário durante algum tempo, como se esperasse que a caixa com envelopes de sopa se materializasse no espaço que abrira. Quando isso não aconteceu, repetiu o processo, só que desta vez deslocou as coisas para a posição inicial antes de espiar novamente, com o ar de distante perplexidade que estava se tornando, misteriosamente, Ralph não sabia disso, sua expressão predominante. Quando a chaleira apitou, passou-a para uma das bocas de trás e voltou a espiar dentro do armário. Compreendeu, muito lentamente, que devia ter gasto o último envelope de sopa na véspera ou na antivéspera, embora não conseguisse por nada nesse mundo se lembrar do fato. E isso é alguma surpresa? Perguntou às caixas e frascos no armário aberto. Estou tão cansado que nem consigo me lembrar do meu nome. Consigo sim, pensou. É Leon Redbone. Pronto. Era uma piada besta, mas sentiu um sorrisinho, leve como uma pena, tocar seus lábios. Deu uma passada no banheiro, penteou os cabelos e desceu. Aqui vai Audie Murphy, avançando sobre o território inimigo em busca de suprimentos, pensou. Objetivo principal: uma caixa de envelopes de canja de galinha. Na impossibilidade de localizar e atingir o alvo principal, desviarei para o objetivo seguinte: macarrão com carne. Sei que é uma missão arriscada, mas trabalho melhor sozinho. Terminou quando saía para a varanda. A velha senhora Perrine, que por acaso ia passando, brindou Ralph com um olhar sagaz, mas não disse nada. Ele esperou que a mulher passasse. Não se sentia capaz de conversar com ninguém esta tarde, menos ainda com a senhora Perrine que, aos 82 anos, conseguira arranjar um trabalho estimulante e útil junto aos fuzileiros navais na ilha Paris. Fingiu estar examinando uma planta num dos vasos pendurados sob a aba do telhado, até ela atingir o que considerou uma distância segura. Só então atravessou a Avenida Harris, rumo ao mercadinho. Ali, os verdadeiros problemas do dia começaram. 6. Entrou na lojinha de conveniência, remoendo novamente o espetacular fracasso da experiência de retardar o sono. Perguntava-se se, afinal, os conselhos nos textos da biblioteca não passariam de uma versão urbana dos remédios caseiros que seus conhecidos pareciam ansiosos para lhe indicar. Era uma ideia desagradável, mas achou que sua mente, ou uma força que a controlava, na realidade é responsável por essa tortura lenta, lhe transmitir uma mensagem que era ainda mais desagradável. Você tem uma janela de sono, Ralph. Não é tão grande como costumava ser, e parece andar diminuindo a cada semana que passa, mas é melhor ser grato pelo que tem, porque uma janela pequena é melhor do que nenhuma. Está percebendo isso agora, não está? Estou. Ralph resmungou ao caminhar pelo corredor central até a prateleira das caixas de sopa. Estou percebendo muito bem. Sue, a balconista da tarde, riu animada. Você deve ter dinheiro no banco, Ralph, comentou. Desculpe, não ouvi. Ralph não se virou. Estava inventariando as caixas vermelhas. Temos aqui cebola, ervilha, macarrãozinho com carne, mas que diabos, por onde andava a canja de galinha? Mamãe sempre me disse que as pessoas que falam sozinhas têm. Ah, meu Deus! Por um instante, Ralph pensou que a moça dissera algo demasiado complexo para sua mente cansada aprender de pronto. Alguma coisa sobre gente que falava sozinha ter encontrado Deus, mas em seguida ela gritou. Ele se curvara para olhar as caixas na prateleira de baixo e o grito fez com que se erguesse com tanta força e rapidez que seus joelhos estalaram. Girou o carrinho na direção da entrada da loja e esbarrou o cotovelo na prateleira superior das caixas de sopa, fazendo cair meia dúzia de embalagens vermelhas no corredor. Sue, que foi que houve? Sue não lhe deu atenção. Olhava para a porta com as mãos crispadas contra a boca e os enormes olhos castanhos a espiar por cima delas. Meu Deus, olha aquela sangueira! Exclamou com a voz embargada. Ralph virou-se mais um pouco, derrubando mais algumas caixas de sopa no corredor e espiou pela vitrine suja do mercadinho. O que viu tirou-lhe o fôlego e gastou alguns segundos, talvez 5, para perceber que a mulher espancada e ensanguentada que cambaleava em direção à loja era Ellen de Pinot. Ralph sempre achara Ellen a mulher mais bonita da Zona Leste, mas não havia beleza alguma nela agora. Um dos olhos fechara de tão inchado. Havia um corte na têmpora esquerda que logo seria coberto pelo edema espalhafatoso de uma pancada recente. Os lábios inchados e as faces estavam cobertos de sangue. O sangue espirrava do nariz e continuava a escorrer.
Ellen zigue-zagueou pelo pequeno estacionamento do mercadinho até a porta como uma bêbada. O olho bom não parecia enxergar nada, apenas olhava arregalado. Mais assustadora que a sua aparência era a maneira como carregava Natalie. Trazia a neném, que berrava de medo, enganchada displicentemente no quadril, carregando-a como teria carregado os livros para a escola há 10 ou 12 anos. Meu Deus, ela vai deixar a neném cair. Sue berrou, mas, embora estivesse uns 10 passos mais próxima da porta do que Ralph, não se mexeu. Simplesmente continuou parada, com as mãos comprimindo a boca e os olhos engolindo o rosto. O cansaço de Ralph desapareceu. Precipitou-se pelo corredor, escancarou a porta e correu para fora. Chegou na hora exata de agarrar Ellen pelos ombros quando ela bateu o quadril contra um freezer. Por sorte, não foi o quadril em que trazia Natalie, e saiu andando em nova direção. — Ellen! Ele gritou. — Caramba, Ellen! O que aconteceu? — Hã? Ela perguntou, uma curiosidade botada na voz, totalmente diferente da voz da jovem cheia de vida que às vezes o acompanhava ao cinema e suspirava por Mel Gibson. O olho bom virou-se para ele, mostrando a mesma curiosidade embotada, um olhar que dizia que a moça não sabia quem era, muito menos onde estava, o que acontecera ou quando. — Hã? Hal? Quê? A neném escorregou. Ralph largou Ellen, esticou os braços para parar Natalie, conseguindo agarrar uma das tiras de seu macacão. Nat berrou, agitou as mãos e fixou nele os grandes olhos azuis. Ele conseguiu enfiar outra mão entre as perninhas de Nat, um segundo antes da tira escapar-lhe. Por um instante, a neném equilibrou-se aos berros em sua mão, como uma ginasta numa barra, e Ralph sentiu o volume úmido de suas fraldas sob o macacão. Passou então outro braço por suas costas, puxando-a contra o peito. Seu coração batia com força e, mesmo com a neném segura nos braços, continuava a vê-la caindo. Continuava a ver a cabecinha com aquela touca de cabelos muito finos bater no chão sujo, cheio de pontas de cigarro com o baque seco. É? Ellen perguntou. Viu Natalie nos braços de Ralph e o embotamento de seu olho bom diminuiu. Ellen ergueu as mãos para a criança que, nos braços de Ralph, imitou o gesto com as mãozinhas gorduchas. Ellen vacilou, bateu contra a parede do prédio, cambaleou um passo atrás. Um pé se enredou no outro. Ralph viu respingos de sangue em seus pequenos tênis brancos e foi espantoso como de repente tudo se avivou, a cor voltou ao mundo, ao menos temporariamente, e ela teria caído se Sue não tivesse escolhido aquele momento para finalmente se aventurar ali fora. Em vez de cair no chão, ela bateu contra a porta de entrada e ficou encostada ali, como um bêbado num poste. Hal! A expressão em seus olhos tornara-se mais nítida agora. E Ralph viu que não era tanto curiosidade, mas incredulidade. Ela inspirou profundamente, fazendo um esforço enorme para emitir palavras compreensíveis através dos lábios inchados. Dá-me, neném. Neném me dá. Natalie. Ainda não, Ellen. Ralph falou. Suas pernas ainda não estão muito firmes. Sue continuava do outro lado da porta, firmando-a para que Ellen não caísse. O rosto de Sue estava mortalmente pálido, os olhos marejados de lágrimas. — Venha cá para fora, Ralph lhe disse. Ampare ela. — Não posso, respondeu Sue gaguejando. Ela está cheia de sangue. Pelo amor de Deus, pare com isso. É a Ellen. Ellen de Pennow que mora nessa rua. Embora Sue certamente soubesse disso, o fato de ouvir o nome de Ellen pareceu dar resultado. Contornou a porta aberta e, quando Ellen tornou a cambalear para trás, Sue a abraçou pelos ombros, segurando-a com firmeza. A expressão de incredulidade e surpresa não se alterou no rosto de Ellen. Ralph sentia crescente dificuldade de olhar para ela. Embrulhava-lhe o estômago. — Ralph? O que aconteceu? Foi acidente? Ele virou a cabeça e deparou com Bill McGovern parado junto ao estacionamento. Usava uma de suas elegantes camisas azuis, cujas mangas ainda conservavam os vincos do ferro, e erguia as mãos de dedos longos, singularmente delicadas, para proteger os olhos da claridade. Daquele jeito parecia estranho, como se estivesse nu, mas Ralph não teve tempo de parar para pensar por quê. Havia coisas demais acontecendo. — Não foi acidente, falou. Ela foi espancada. Olha aqui, segure a neném. Entregou Natalie a McGovern, que a princípio se esquivou, mas logo aceitou a neném. Natalie imediatamente recomeçou a berrar. McGovern parecia alguém que acabara de receber um saco de vômito cheio demais.
Segurou-a de longe do corpo, com os pezinhos pendurados. Atrás dele, começava a formar-se um pequeno ajuntamento, em sua maioria, adolescentes em uniformes de beisebol que voltavam para casa depois de uma tarde de jogo no campo ali perto. Fitavam o rosto inchado e sangrento de Ellen com uma avidez desagradável, e Ralph surpreendeu-se pensando no episódio da Bíblia em que Noé se embebedou, nos filhos bons que desviaram os olhos do velho nu, deitado em sua tenda, e no filho mau que olhara. Gentilmente, substituiu o braço de Sue pelo seu. O olho bom de Ellen virou-se para ele. Chamou pelo seu nome, mas claramente desta vez, de modo mais firme. E a gratidão que Ralph percebeu em sua voz engrolada lhe deu vontade de chorar. Sue, segure a neném. Bill não tem o menor jeito. Ela obedeceu, aninhando Nat com ternura em seus braços. McGovern retribuiu com um sorriso grato, e só então Ralph percebeu porque havia algo errado em sua aparência. McGovern não estava usando o chapéu Panamá, que parecia ser uma parte tão intrínseca dele, pelo menos no verão, quanto o quisto no nariz. Moço, que foi que aconteceu? Um dos garotos do beisebol perguntou. Nada que seja da sua conta, respondeu Ralph. Parece que ela andou disputando uns rounds com Riddick Bowe. Não, foi com Tyson, corrigiu outro integrante da turma e, incrivelmente, ouviram-se risos. Dê-o fora daqui, Ralph gritou, inesperadamente furioso. Vão vender seu peixe em outro lugar. Vão cuidar de suas vidas. Eles recuaram alguns passos, mas ninguém se retirou. Era sangue o que viam e não estavam na tela de cinema. Ellen, você pode andar? Posso, respondeu. Acho que sim. Cuidadosamente, Ralph levou-a a contornar a porta aberta e entrar no mercadinho. Ellen andava devagar, arrastando um pé depois do outro, como uma velha. O cheiro azedo do suor que saía de seus poros embrulhou o estômago de Ralph. Não era o cheiro, na verdade. Era o esforço para conciliar esta Ellen com uma mulher espivitada e agradavelmente sensual com quem conversara no dia anterior, enquanto ela cuidava dos canteiros do jardim. Ralph repentinamente lembrou-se de outra coisa do dia anterior. Ellen estivera usando shorts azuis bastante curtos, e ele notara hematomas em suas pernas, uma grande mancha amarela bem no alto da coxa esquerda, outra mais recente e escura na panturrilha direita. Conduziu Ellen a um pequeno escritório atrás da caixa registradora. Ergueu os olhos para o espelho convexo anti-roubo montado a um canto e viu McGovern segurando a porta para a Sue. Tranque a porta, falou por cima do ombro. Ralph, não tenho ordem, só por uns minutinhos, tornou Ralph, por favor. Bem, está bem, acho. Ralph ouviu o estalido da trava da maçaneta ao acomodar Ellen na cadeira dura de plástico, junto a uma mesa atulhada. Apanhou o telefone e apertou a tecla de socorro. Antes que o telefone pudesse tocar na outra ponta, uma mão suja de sangue se adiantou e comprimiu a tecla para desligar. Deu, Hal. Ela engoliu com visível esforço e tentou novamente. Não. Sim, contrapôs Ralph. Vou ligar sim. Agora foi medo que ele viu em seu olho bom, e não havia nenhum embotamento na expressão. Não, ela pediu. Por favor, Ralph, não. Ela olhou para além dele e estendeu as mãos de novo. O olhar humilde, suplicante em seu rosto machucado, provocou em Ralph uma careta de desânimo. Ralph? Sue chamou. Ela quer a neném. Eu sei. Entregue. Sue passou Natalie para Ellen, e Ralph ficou observando a neném, com pouco mais de um ano agora, tinha certeza, abraçar o pescoço da mãe e deitar a cabeça em seu ombro. Ellen beijou o alto da cabeça de Nat. Era visível que isto lhe provocava dor, mas repetiu o gesto. E mais uma vez. Baixando os olhos para a moça, Ralph viu sangue grudado nos vincos leves da nuca de Ellen como se fosse sujeira. Diante disso, sentiu a raiva começar a pulsar de novo. Foi Ed, não foi? Perguntou. Claro que foi. Ninguém corta uma chamada de socorro quando é espancada por um estranho, mas tinha que fazer a pergunta. Foi, confirmou. Sua voz não passava de um sussurro. A resposta, um segredo confiado à nuvem fina de cabelos da neném. Foi Ed. Mas você não pode chamar a polícia. Ergueu a cabeça, o olho bom cheio de medo e infelicidade. Por favor, não chame a polícia, Ralph. Não posso suportar a ideia de ver o pai de Natalie na cadeia. Por...
Ellen rompeu em lágrimas. Natalie arregalou os olhos para a mãe, num instante de cômico espanto, e em seguida acompanhou-a no choro. 7. Ralph? McGovern perguntou hesitante. Quer que eu arranje um Tilenol ou outro analgésico para ela? É melhor não, respondeu. Não sabemos o que aconteceu com ela, a gravidade dos ferimentos que sofreu. Seus olhos se desviaram para a vitrine e, por mais que quisesse não ver o que havia lá fora, por mais que esperasse não ver, estavam lá. Postos ávidos enfileirados até o lugar onde o freezer de cerveja obstruía a visão. Algumas pessoas levavam as mãos em concha aos lados do rosto para cortar os reflexos. Que devemos fazer, rapazes? Sui perguntou. Olhava para o grupo de idiotas que se espremia lá fora, puxando nervosa a bainha do guarda-pó que os empregados da loja eram obrigados a usar. Se a empresa descobrir que fechei a porta durante o expediente, posso perder meu emprego. Ellen puxou a mão dele. Por favor, Ralph. Repetiu, só que a frase saiu, uaf, por entre seus lábios inchados. Não chame ninguém. Ralph olhou ainda indeciso. Em sua vida, vira algumas mulheres com hematomas, algumas, embora honestamente não muitas, espancadas mais gravemente do que Ellen. Mas nunca lhe parecia assim tão penoso. Fora educado numa época em que as pessoas acreditavam que aquilo se passava entre marido e mulher, na intimidade do casamento. Era problema dos dois, e isso incluía o homem que usava os punhos para esmurrar e a mulher que usava a língua para açoitar. Não se podia obrigar as pessoas a se comportarem direito e interferir em seus assuntos. Mesmo com a melhor das intenções, com muita frequência, esta atitude transformava amigos em inimigos. Mas logo lembrou a maneira como Ellen carregava Natalie ao cambalear pelo estacionamento, enganchada displicentemente no quadril como um livro escolar. Se tivesse deixado a neném cair no estacionamento ou ao cruzar a Avenida Harris, provavelmente nem teria se dado conta disso. Aliás, Ralph achava que fora apenas o instinto que fizera Ellen apanhar a neném. Não quisera deixar Nat aos cuidados do homem que a espancara com tanta brutalidade, que só conseguia enxergar com o olho e pronunciar sílabas chiadas. Lembrou outra coisa também, outra coisa relacionada com os dias que se seguiram à morte de Caroline, no início daquele ano. Surpreendera-se com a profundidade do seu pesar, afinal era uma morte esperada. Acreditara que tivesse dado conta de todo o pesar enquanto Caroline ainda vivia, e aquele sentimento deixara inseguro e incapaz diante dos últimos preparativos que precisavam ser feitos. Conseguira ligar para a funerária, mas fora Ellen que apanhara o formulário de óbito do News de Derry e o ajudara a preenchê-lo. Fora Ellen que o acompanhara para escolher o caixão. McGovern, que odiava a morte e as providências que a cercavam, nem apareceu, e fora Ellen ainda quem o ajudara a escolher a coroa, a que dizia amada esposa. Por fim, fora Ellen, naturalmente, quem cuidara do pequeno lanche servido após o enterro, comprando sanduíches no Frank's Catering, refrigerantes e cerveja no mercadinho. Eram coisas que Ellen fizera por ele quando não podia fazê-las sozinho. Será que ele não tinha a obrigação de retribuir sua bondade, mesmo que, no momento, Ellen não considerasse bondade o que pretendia fazer? Bill, ele perguntou, o que é que você acha? McGovern olhou de Ralph para Ellen, sentada na cadeira de plástico com o rosto contundido voltado para baixo e de novo para Ralph. Puxou um lenço e enxugou os lábios nervosamente. Não sei. Gosto muito de Ellen e quero fazer a coisa certa. Você sabe que quero. Mas num caso desses, quem sabe qual é o certo? Ralph repentinamente lembrou-se do que Caroline costumava dizer sempre que ele começava a se queixar e a resmungar por causa de alguma tarefa doméstica, de alguma obrigação que não queria fazer. É muito longa a viagem de volta ao paraíso, querido, portanto não se esquente com minharias. Esticou a mão para o telefone de novo e, desta vez, quando Ellen procurou segurar seu pulso, ele se desvencilhou. Você ligou para o departamento de polícia de Derry. Falou a gravação. Aperte 1 para os serviços de emergência. Aperte 2 para os serviços de polícia. Aperte 3 para obter informações. Ralph logo percebeu que precisava do 3. Hesitou um segundo até que apertou o 2. O telefone tocou e uma voz feminina atendeu. Polícia 911, às suas ordens. Ele inspirou fundo antes de responder. Aqui é Ralph Roberts. Estou no mercadinho da Avenida Harris com uma vizinha. O nome dela é Ellen de Pinot. Ela foi brutalmente espancada.
Afagou o lado do rosto de Ellen, que apertou a testa contra seu corpo. Dava para sentir o calor de sua pele através da camisa. Por favor, venha o mais rápido possível. Desligou o telefone, em seguida se agachou ao lado de Ellen. Natalie o viu, balbuciou de prazer, estendendo a mãozinha para lhe dar um aperto carinhoso no nariz. Ralph sorriu, beijou a palminha de sua mão, então fitou Ellen no rosto. Sinto muito, Ellen, disse, mas tinha que ligar. Não podia deixar de fazer isso. Você compreende? Não podia deixar de fazer. Não compreendo nada, ela exclamou. Seu nariz parara de sangrar, mas quando tocou com as mãos, fez uma careta de dor. Ellen, por que ele fez isso? Por que Ed a espancou desse jeito? Lembrou-se dos outros hematomas. Talvez fosse uma amostra do que acontecia. Mas se eram realmente uma amostra, ele não percebera até agora. Por causa da morte de Caroline. E por causa da insônia que sobreviera. Em todo caso, não acreditava que fosse a primeira vez que Ed metia a mão na mulher. Hoje poderia ter ocorrido de forma mais drástica, mas não fora a primeira vez. Por mais que acreditasse nisso, descobriu que, ainda assim, não conseguia ver Ed fazendo aquilo. Via o sorriso fácil de Ed, seus olhos vivos, a maneira com que movimentava as mãos o tempo todo quando falava, mas não conseguia ver Ed usando aquelas mãos para espancar a mulher, por mais que tentasse. Subitamente uma lembrança veio à tona. A imagem de Ed andando empertigado até o homem que dirigia o furgão azul. Um Ford Ranger, talvez, e em seguida esbofeteando com as costas da mão o queixo largo do grandalhão. Lembrar disso era como abrir a porta do armário de Fibber McGee naquele velho programa de rádio. Só que não era uma avalanche de cacarecos que despencava do armário, mas uma série de imagens nítidas daquele último dia de julho. O temporal se armando sobre o aeroporto. O braço de Ed saindo pela janela do Datsun e acenando para cima e para baixo, como se isso pudesse fazer o portão deslizar mais rápido. O cachecol com os caracteres chineses bordados. Ei, Susan Day, assassina de bebês. Ralph pensou, só que foi a voz de Ed que ouviu, e sabia muito bem o que Ellen ia dizer antes mesmo que abrisse a boca. Tão idiota, ela disse desanimada. Ele me bateu porque assinei um abaixo-assinado, só por isso. Estão passando esse abaixo-assinado por toda a cidade. Alguém meteu um na minha cara quando ia entrando no supermercado anteontem. Me disse que era um benefício do Woman Care, e não vi nada demais. Além disso, a neném estava enjoadinha, então eu simplesmente... Você simplesmente assinou. Ralph terminou baixinho. Ela concordou com a cabeça e recomeçou a chorar. Que abaixo-assinado é esse? McGovern perguntou. Para trazer Susan Day a Derry, Ralph informou. É uma feminista. Eu sei quem é Susan Day. McGovern falou irritado. De qualquer jeito, um grupo de pessoas está tentando trazê-la a Derry para falar, a favor do Woman Care. Quando Ed chegou em casa hoje, entrou muito bem-humorado. Ellen contou entre lágrimas. Quase sempre está assim às quintas-feiras, porque só trabalha meio-dia. Falou que ia passar a tarde fingindo que lia um livro, mas que no duro mesmo ia ficar apreciando o regador automático girar. Você sabe como ele é. Sei. Ralph concordou, lembrando da maneira como Ed enfiara o braço em um dos barris do grandalhão. De seu sorriso maroto, pensou que me passara a perna no rosto. Sei como ele é. Eu mandei ele sair para buscar comida de bebê. Sua voz subia queixosa e assustada. Não sabia que ia se zangar. Para falar a verdade, eu já tinha até me esquecido de ter assinado aquela porcaria. E continuo sem saber exatamente por que ele ficou tão zangado, mas quando ele voltou, ela apertou Natalie contra o peito tremendo. Shhh! Ellen, calma. Vai dar tudo certo. Não vai. Ergueu o rosto para ele. As lágrimas escorriam de um olho e se infiltravam por baixo da pálpebra inchada do outro. Não. Por que ele não parou desta vez? E o que vai acontecer a mim e a neném? Para onde iremos? Não tenho dinheiro nenhum além do que está na conta conjunta. Não tenho emprego. Ah, Ralph, por que você chamou a polícia? Não devia ter feito isso. Bateu no braço dele com um punhozinho impotente. Você vai sair dessa muito bem, ele falou. Você tem muitos amigos no bairro. Mas Ralph mal ouviu o que disse e nem sentiu o soquinho que a moça lhe dera. A raiva latejava em seu peito e nas têmporas como um segundo coração.
Não, porque ele não parou. Não foi isso que ela disse. O que disse foi porque ele não parou desta vez. Desta vez. Ellen, onde está o Ed agora? Em casa, eu acho, disse desanimada. Ralph deu-lhe uma palmadinha no ombro e se encaminhou para a porta. Ralph? Bill McGovern parecia alarmado. Onde é que você está indo? Feche a porta quando eu sair, disse a Zoe. Puxa, não sei se posso fazer isso. Ela olhava cheia de dúvidas para a fileira de idiotas que ainda espiavam pela vitrine suja. Havia muito mais gente agora. Você pode sim, insistiu, inclinando a cabeça para captar melhor o lamento distante de uma sirene que se aproximava. Está ouvindo isso? Estou, mas os tiras vão dizer-lhe o que fazer, e seu patrão não vai ficar zangado. Aposto que vai lhe dar um prêmio por ter resolvido tudo da melhor forma. Se ele der, racho com você, respondeu ela, olhando outra vez para Ellen. Uma corzinha voltara ao rosto de Sue, mas não muita. Nossa, Ralph, olha só para ela. Ele realmente espancou a mulher só porque ela assinou a porcaria de um abaixo-assinado no supermercado? Acho que sim, Ralph falou. A conversa fazia absoluto sentido para ele, mas parecia vir de muito longe. Sua raiva estava mais perto. Parecia que apertava os braços quentes em torno do seu pescoço. Gostaria de ter 40 anos de novo, até 50, para poder mostrar a Ed o que era bom para a tosse. De qualquer forma, achava que era bem capaz de tentar fazer isso. Estava soltando a trava da porta quando McGovern agarrou-o pelo ombro. O que é que você acha que vai fazer? Vou ver o Ed. Você está brincando? Ele vai estraçalhar você se aparecer na frente dele. Não viu o que fez com a mulher? Claro que vi. Ralph retrucou. As palavras não foram bem um rosnado, mas chegaram bastante próximas para fazer McGovern baixar a mão. Porra, você tem 70 anos, Ralph, caso tenha se esquecido. E Ellen precisa de um amigo agora. E não de uma antiguidade arrebentada que ela vai poder visitar porque está num quarto de hospital a 3 portas de distância do dela. Bill naturalmente tinha razão, mas isso deixou Ralph ainda mais furioso. Supunha que a insônia também influía, atiçando sua raiva e toldando seu julgamento, mas isso não fazia diferença. De certa maneira, a raiva era um alívio. Certamente era melhor do que andar vagando por um mundo onde tudo se acinzentara. Se ele me bater com vontade, vão me dar um Demerol e vou conseguir dormir uma boa noite de sono, falou. E agora me deixa em paz, Bill. Atravessou o estacionamento do mercadinho a passos enérgicos. Um carro de polícia se aproximava, piscando suas luzes azuis. Perguntas: que aconteceu? Ela está bem? Foram dirigidas a ele. Mas Ralph não lhes deu resposta. Parou na calçada, esperou o carro de polícia entrar no estacionamento para então atravessar a Avenida Harris naquele mesmo passo enérgico, com McGovern a segui-lo ansiosamente a uma respeitosa distância.